A paz do Senhor, vem comigo no Conexão Exclusiva. Bom, hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo no nosso programa a dupla Jaqueline e Diego. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Amém. Bom, durante a nossa entrevista, nós vamos ter algumas perguntas do pessoal que admira o ministério de vocês. Mas antes, nós vamos começar esse bloco aqui conhecendo um pouquinho de cada um de vocês. Eu gostaria de saber quando vocês descobriram esse chamado de Deus na vida de vocês, começando com a Jaqueline. Então, foi assim, eu e o Diego, nós nos conhecemos, aliás, eu era de outro ministério, eu louvava na minha igreja, mas muito difícil, porque eu era muito vergonhosa, tinha certos receios. E aí, quando eu conheci o Diego, a gente começou a namorar, mas nunca houve esse negócio, vamos louvar, nada disso. Aí, com 5 meses de casado, foi por um acaso, sim, o pastor, a gente foi passar virada de ano numa igreja em Santa Rosa do Viterbo, uma cidade vizinha da nossa lá na região, e o pastor nos convidou pra gente contar um testemunho e dar uma palavra, virada de ano, né, um culto de virada de ano. A gente contou algumas bênçãos lá e o Diego me convidou pra gente estar louvando, eu chamar minha esposa pra louvar um hino, e foi no susto. Porque aí a gente louvou o Consolador da Damares, foi o único playback que a gente tinha, assim, na hora. E louvamos, e assim, Deus nos honrou de uma forma que a gente... Que isso, né? E foi daí, foi no susto. E depois disso, tem um amigo nosso, que ele tem um trabalho com um caso de recuperação, coisas assim. E começou, ó, vamos lá louvar. Eu vou levar uma palavra, vamos comigo. E foi assim, e foi aparecendo convites em casas, né? Lá tem muita campanha, lá na nossa cidade, em casas, assim. E foi aparecendo os convites, quando a gente foi se dar conta, o pessoal já tava, ó, vamos agendar. E a gente nem... Foi mais ou menos assim. Que né? bacana. E Diego? Eu sempre fui músico, né? Na realidade, na igreja. E desde os 12 anos, aí com 19 anos eu conheci a Jaqueline, foi toda essa história que ela contou. E nesse culto de Santa Rosa de Viterbo, eu fui para dar uma palavra. Eu tava só tocando nos músicos e o pastor Dorival, que é um pai nosso, um amigão, falou: Diego, com a oportunidade. Eu tomei até um susto e fui lá dar uma palavra. Aí eu fui contar o testemunho do nosso casamento, né? E eu pedi permissão se ele permitir a gente louvar esse hino. A gente louvou, a gente sentiu algo muito lindo, muito forte da parte do Senhor. E começou a vir esses convites e a gente começou a ficar surpreso da maneira que Deus começou a fazer. E eu lembro que tem um amigo nosso de Recife, quando Deus usou ele com 2 meses, a gente estava namorando na calçada da nossa igreja, que Deus tinha pressa na nossa união, no nosso casamento, Ele tinha pressa para levantar o nosso ministério, que Ele já havia escrito uma história através de nossas vidas e em nossas vidas. E hoje a gente entende um pouquinho do que Deus tem feito. A gente até brinca, hoje a gente entende a pressa de Deus. Glória a Deus. Bom, o Lucas Vieira perguntou como foi o batismo no Espírito Santo na vida de vocês, Jaqueline. Bom, na minha foi até a gente já namorava, a gente já tava junto, porque foi assim, eu me converti com 18 anos. Com 7 para 8 meses eu me batizei nas águas, e foi assim, nesse tempo de quando eu me batizei nas águas, dentro de um ano, menos de um ano, eu conheci o Diego. E a gente começou a namorar e foi justamente nessas campanhas, a gente fazia uma vigília, o grupo da nossa mocidade fazia uma vigília, né, sempre depois do culto de ensino, sexta-feira, e juntou aquele pessoal, aquela vigília maravilhosa, e a gente já estava namorando já há um tempinho, e foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Então foi assim, foi uma parte até que o Diego participou da minha vida, porque eu estava muito nova recentemente, né? Na presença de Deus, assim. Então o início foi bem ele me ajudando, até nessa área, assim, foi tudo bem rápido, eu já batizei nas águas dentro de um ano, né, porque eu penso, assim, na minha vida, eu sinto que foi rápido, foi uma coisa muito linda, e o Diego estava nesse momento na minha vida, foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo, foi numa vigília com a nossa mocidade, numa garagem, foi numa garagem. E eu, Diego? Eu fui em 2009.
no Congresso Geral da Mocidade, no nosso ministério lá em Sertãozinho, no ginásio de esportes. E eu via buscando, e eu por ser novo músico, era meio descomprometido com as coisas de Deus, músico meio prova, sabe? E foi quando eu comecei a me aproximar com as coisas de Deus, eu comecei a me sentir falta, eu senti que estava faltando alguma coisa dentro de mim, e esse descomprometimento meu com a obra já estava me afetando muito, de uma maneira muito ruim. Só que graças a Deus eu acordei a tempo, né? Minha mãe sempre orando por mim, e ainda ela falava que você vai tomar um jeito, você vai tomar um rumo. E eu sempre fui criado desde os 6 anos nos caminhos do Senhor. Só que eu passei aquela fase de rebeldia, de adolescência minha. E quando eu fui nesse ginásio, eu fui muito triste, porque eu não fui participar da festa, fui sem uniforme. E num dia antes de ser batizado, isso foi num sábado, eu tava um vazio muito grande. Eu falei, não, eu tenho que ir nesse congresso, eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer comigo. E ainda eu peguei uma camisa emprestada do amigo meu, branco, que eu não tinha. Eu me arrumei pra participar, uma gravata. E fui, no final da mensagem, o pastor Jaime Rosa pregando, ele chamou 12 irmãos cheios do Espírito Santo para interceder para quem que fosse batizado pela na frente. Eu fui na frente, Jesus me selou com o Espírito Santo, foi lindo, que marcou minha vida. Eu lembro que eu fui falando língua estranha no meio da rua, até na minha casa. Glória a Deus. Então foi uma coisa que marcou muito também. Que bênção. Bom, antes da gente falar um pouco da parte ministerial, nós vamos falar sobre algo que todos os jovens querem saber. Aliás, 2 me perguntaram, o Ítalo e a Késia Alves. Eles perguntaram como vocês se conheceram e como foi que começou esse romance abençoado. Fala você. Foi o seguinte, como eu já falei, eu era de outro ministério e eu tive amigos em comuns com o Diego. Pelo Facebook, na época era Orkut, a gente com amigos em comuns. E acabou um adicionando o outro, um parar na rede social do outro, sabe? E ali a gente começou a conversar. E eu lembro que eu tava passando uma fase assim meio complicada, até porque eu era nova convertida, então eu tava passando um processo meio complicado, até porque eu fui pra igreja mesmo pela dor, sabe? Então tava passando um processo meio difícil. E eu e o Diego a gente conversava muito pelo Facebook, pelo Orkut, MSN. E um certo dia, é até engraçado, eu tava no quarto do meu irmão, tava no computador, e eu comecei a conversar com o Diego e, tipo, desabafar, falar certas coisas assim. E foi quando ele começou a conversar comigo, e eu percebi que era o próprio Deus usando a vida dele pra falar comigo. E foi uma conversa, assim, extensa, que a gente foi a madrugada inteira, e aquele dia o Senhor usou o Diego pra falar comigo. E eu lembro até que eu comecei a chorar na frente do computador e meu irmão mais novo entrou no quarto e falou assim, o que foi? O que tá acontecendo? Porque na minha casa, até então, só eu e minha mãe somos evangélicos. O que foi? O que tá acontecendo? Com quem você tá conversando? Quem tá te fazendo chorar desse jeito? E eu falei, não, eu tô conversando com um amigo meu, não sei o quê. E ele saiu do quarto ali e o Espírito Santo foi impulsionando o Diego a falar certas coisas pra mim. Acho que foi isso. Até isso, sabe? Que foi, que eu falei, gente, que diferente, foi uma coisa mais especial, assim. E dali a gente começou a conversar. Nunca conversamos, assim, sobre, namoro, nunca entramos nesse assunto, mas surgiu da amizade mesmo. E um dia eu trabalhava numa escola de cursos profissionalizantes, e eu trabalhava de sábado, e um sábado ele foi lá pra conversar comigo. Até então a gente não tinha se visto, foi só pela rede social mesmo, a gente não tinha contato. E ele falou assim, eu quero te ver, quero te conhecer. E foi lá na escola, né? A gente ficou conversando, tipo, o meu horário de serviço terminou meio-dia. A gente ficou conversando até 4 horas da tarde lá na escola. E foi assim, e as conversas foram surgindo, a gente foi vendo que tinha coisas em comuns, assim. E foi rápido, né? A gente já saiu pra assistir um filme no domingo, isso foi no sábado, no domingo já saímos pra assistir o filme, demos o primeiro beijo e aí vamos namorar e foi muito rápido, já logo noivamos, né, com 8 meses, foi bem rápido, foi interessante, que a gente via assim nos mínimos detalhes o Senhor, sabe, direcionando os assuntos, as conversas, foi bem interessante. E aí, agora, estão casados? Sim. Quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio, e vocês atualmente moram? Em Sertãozinho. Sertãozinho, Lá de Ribeirão Preto. interior de São Paulo. Isso. Muito bem, vamos continuar então. Vamos falar um pouco da parte do ministério, da dupla, mas antes eu gostaria de uma palhinha. Amém. Um hino. O meu socorro vem do Senhor, minha vitória vem do Senhor.
Meu livramento vem do Senhor, a minha força vem do Senhor, meu alimento vem do Senhor, o meu sustento vem do Senhor, a minha ajuda vem do Senhor, a providência vem do Senhor. Glória a Deus! Bom, surgiram outras perguntas. Vamos falar então agora um pouquinho de vocês. Eu gostaria de saber, a Jaqueline já falou, mas queria que vocês reforçassem um pouco a primeira vez que vocês cantaram juntos, certo? Vocês cantaram o hino Consolador. Que bênção! E vocês se lembram depois como foi a reação, tipo, cantamos juntos e surgiu a vontade logo de fazer uma dupla? Foi, bem, tipo assim, foi muito lindo que Deus fez aquele culto lá. A gente não imaginava que iria acontecer o que aconteceu. Foi realmente como uma forma de não ficar nas minhas palavras. Eu convidei a minha esposa para louvar comigo, que eu sempre falo com ela como me sinto mais seguro com ela do meu lado, assim, principalmente fazendo a obra. E aí depois os amigos nossos após o culto falaram: nossa, por que vocês não cantam junto? Olha, as vozes casaram, a história de vocês é um hino que vocês louvaram, é um hino que vocês estão vivendo. E eu creio que ali vai vir abrir portas. E vários amigos nossos que estavam nesse culto ouviram Deus usar pessoas para falar o que Ele tinha na nossa vida. Aí eles falaram: será que já não é o começo do que Deus tem na vida de vocês? Eu falei: se for, aí nós fomos atrás de playback, fomos atrás de outros hinos. E Deus começou a criar os caminhos, nos apresentar hinos que a gente costuma dizer que a gente louva o que a gente vive, né? Que é um importante. Aí começou a vir esse desejo. E a Jaqueline sempre quis cantar quando a gente namorava. E ele nunca quis E eu louvar não comigo. queria, eu me dedicava... Tinha vergonha, você tem vergonha de louvar comigo. Eu me dedicava só no instrumento. Por exemplo, eu sempre me dedicava na guitarra. Nunca imaginei ter um violão de 12 cordas para tocar, como dupla. Nunca imaginei. E ainda a minha mãe pegava no meu pé: mas por que você não canta com a Jaque? Por que você não canta com ela? Tá com vergonha? E muitas das vezes ela falava: você tá com vergonha de mim e tal. E veio esse desejo. Quando a gente já viu, começou a vir uns convites, e veio aquele desejo, aquele anseio. Aí entramos naquele propósito de oração, de jejum, de ensaio, e estamos aí, pra glória de Deus. Glória a 2 anos já Deus. louvando. Para vocês que não conhecem a dupla, vocês têm uma linda história do casamento de vocês. Eu queria que vocês contassem um pouquinho desse testemunho. Sim, a gente, quando Deus começou a fazer as promessas, né, primeira vez foi com 2 meses de namoro. Deus usou um irmão de Recife a falar com a gente na porta da nossa igreja que ele tinha pressa e que ele era surpresa e no casamento ele estaria presente. E esse algo muito grande que ia assustar principalmente a gente. E nós somos de família simples, né? Nossa família é humilde, simples, trabalhadores. Então nós nunca tivemos uma condição financeira exorbitante para gastarmos em um casamento. Só que toda mulher tem um desejo de ter aquele casamento de princesa, né? Por mim, tinha casado no civil e tal, só que eu falei: não, a minha esposa, antes noiva, tem um desejo, ela merece, né? E a gente começou a ir atrás dos preparativos, e a gente viu: Jesus, não tem como, é muito caro, e vai atrás de vestido, vai atrás daquilo. E por fim, a festa, a gente começou a estar toda preparada. Só que a gente ficou tão focado no material que Deus permitiu que a festa inteira fosse cancelada. Isso meses e uns dias antes da gente se casar. E a gente ficou desesperado. Aí um dia eu fui orar no meu quarto, na casa dos meus pais, a Jaqueline na casa dos pais dela. E eu falei: se ora daí, ora daqui, Deus vai fazer alguma coisa. Ele não vai envergonhar isso, os convites já estavam sendo entregues, a maior parte deles. A gente falou: Jesus, mas o Senhor falou que ia fazer. Aí Deus falou comigo fortemente no meu quarto para a gente aprender a confiar nele, porque é Ele que ia fazer todas as coisas. E aí a gente viveu aquele versículo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. A gente se entregou de corpo e alma em oração, que a gente podia fazer era orar, não tínhamos nada. E eu lembro que Deus começou levantando o casamento do zero de novo. Aí a Jaqueline ganhou o vestido de noiva, a gente ganhou um buffet, ganhamos a chácara para casarmos lá no delegado da cidade, que ele tinha acabado de reformar, ninguém tinha estreado a chácara ainda, coisa de Deus. Eu ganhei o terno, viagem de lua de mel, e Deus foi criando os caminhos. E por fim, no dia do casamento, a gente se arrumando, a gente convidou o Jesus para ser o convidado de honra, né? Porque a gente costuma dizer que pode ter tudo mais lindo, mais perfeito, só que ele tem que estar presente
para a honra ser totalmente dele. E eu lembro que o nosso querido pastor, nosso pastor até hoje, pastor José Roberto, o nosso paizão, ele fez o nosso casamento, e quando ele falou assim, amigos e companheiros, cumprimento o noivo e a noiva, a atmosfera espiritual tomou conta do casamento e virou um culto, né? E o povo começou a chorar, e o povo começou a ser renovado, e os convidados vieram nos abraçar falando em línguas estranhas, e o povo começou a profetizar, e até quem falou mal, desacreditou, estava no nosso casamento. Não porque a gente chamou. Muitas pessoas foram lá para ver se realmente iria acontecer. E para a glória e honra de Jesus, vários pedidos de perdões chegaram naquele dia, né? E o nosso casamento foi divulgado, e eu lembro que a gente foi para a lua de mel, e o nosso telefone a gente teve que desligar, o povo ligando para contar as Aí um amigo nosso falou, cara, o casamento de hoje está sendo falado aqui em Sertãozinho, na região, e por onde a gente passa, o povo muitas das vezes nos identificam como uma dupla, mas também pela história do casamento. E o casamento, o testemunho dele foi um propósito que a gente fez. Se você notar, toda vez que a gente passa a primeira vez numa igreja, a gente conta ele. E através desse testemunho, para a glória de Jesus, várias pessoas chegam a gente para testemunhar. Amigos nossos ligam, falam o meu nome, eu não tinha nada, vi o testemunho, Deus renovou a minha fé e hoje eu estou casando. Convites de casamento. Convites de casamento, é uma maravilha. Então a gente fica muito feliz. Claro, honra e glória para Jesus sempre. Sim. Só que a alegria é nossa, sabe? Pessoas perguntam qual é o segredo. Teve um dia que nós estávamos louvando na sede de Franca, na Assembleia de uma Santa Ceia Geral. A menina, após o culto, veio chorando, abraçar a minha esposa, cumprimentá-la. Eu estava conversando com os pastores, e ela me chamou, falou assim, filho, vem aqui, ouve isso. E a irmã contando, olha, hoje eu ia abrir mão do meu casamento. E eu falei com Deus, se eu não ia abrir mão, se Deus usasse alguém para falar sobre casamento, que ele faz, que ele realiza. Glória a Deus. E a irmã veio, a gente deu uma palavra para ela, falou assim, hoje eu estou saindo daqui renovada, e eu tenho certeza que eu não vou abrir mão do meu casamento, e Jesus vai fazer. Então é só Deus, né? Só Deus. A gente não tem como explicar. Glória a Deus. Gustavo Ribeiro perguntou quais as inspirações que vocês têm na área da música. É claro. Canção e louvor. Mas assim, de início, quando a gente começou a louvar junto, a gente conheceu a dupla Jackson e Thalita. Que foi assim a maior inspiração pra gente. Até porque eles são casados, né? São marido e mulher. E os hinos deles, assim, o jeito, a adoração deles é diferenciado, né? E foi assim, de início foi Jackson e Thalita. Aí depois a gente não tava louvando ainda. A gente conheceu o Canção Louvor, eles foram na nossa congregação. Mas isso a gente não tinha ainda esse interesse por louvar juntos, a gente nunca tinha louvado até. Não. A gente se namorar foi no início do nosso namoro. Mas assim, Jackson e Thalita. Jackson e Thalita. E Canção Louvor a gente gosta muito das letras deles, né? É muito Bíblia, é muito palavra, a gente se identifica muito. E os louvores, assim, igual a Cláudia tem composto os hinos, assim, que é igual o Eu Cuido de Ti. Que a gente fala que é nossa história. Então a gente procura muito hinos, assim, letras que falam muito com a gente. Só que o nosso estilo bem nordestino, né? Eliane Oliveira também, Samuel Mariano. E hoje Canção e Louvor, né? Que a gente gosta muito. Só que o povo até acha que nós somos até de Recife, devido a esse estilo bem do Nordeste mesmo, né? Glória a Deus. E agora mais uma, por gentileza. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti.
eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, Pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Amém. Amém. Deus cuida de nós. E a Valquíria Gonçalves fez a seguinte pergunta: quais sonhos vocês pretendem realizar? Ministerialmente falando, os nossos CD, né, os CDs, né, não por ser promessa de Deus em nossas vidas, né, e um sonho que nós temos não para, temos um CD para vender, comércio, nada disso. Temos um CD para que mais vidas venham a ser alcançadas e tenham a plena certeza que quando Deus promete, né, Ele é fiel para cumprir. Mesmo não tendo condição, o que vale é ter a promessa que vai além de qualquer tipo de condição. Então hoje ministerialmente é o CD. Aí temos nossos sonhos seculares, né? Temos a nossa casa, o nosso estúdio, nosso poder hospedar amigos também, que são levitas, pregadores, dá um conforto maior. Tem uma casa de missão, como falam os amigos nossos, casa missionária. E poder contribuir na obra, poder ajudar várias igrejas, localidades que não têm condição, sabe? Poder ajudar financeiramente falando, dando suporte e poder ajudar no que for preciso. Temos um suporte para poder auxiliar de qualquer maneira, sabe? É difícil tocar esse violão de 12 cordas? Não, é simples. É como se fosse dois violões tocando junto em sincronia. O que diferencia é que como se fosse um violão com mais 6 cordas agudas. As mesmas cordas, afinadas no mesmo tom. Então são os mesmos acordes. O que diferencia é que a maioria dos, se for fazer solo, o solo vai sair a nota duplicada, né? Oitavada, acima ou abaixo, e em dueto. E o som, o timbre é melhor. Aparentemente parece uma viola. Muitos identificam como viola, mas é violão de 12 mesmo. É bem tranquilo, é facinho. E você, Jaqueline, pensa em nenhum instrumento? Então, é o seguinte, o meu negócio meio... Eu sempre tive vontade, ainda mais quando eu conheci o Diego, ele sempre tocou. Então eu tive sempre muita vontade de aprender a tocar violão. Mas assim, Jesus deu o dom pra ele, sabe? E ele não tem essa paciência de ser. É uma das coisas que eu fico, me ensina. Até minha mãe. Ensina ela, Diego. Ensina ela. Só que ele não tem paciência, sabe, igreja? Aí eu tô me interessando muito por bateria. Aí tá na nossa congregação lá. Então, aí eu pego a bateria lá e tô aprendendo umas coisinhas assim. Aí tem pessoal lá depois do culto, que uns irmãos lá que tocam na nossa congregação, que aí me empresta a baqueta e a gente faz ela fica lá. Então é bem legal. Eu tenho muita vontade de aprender sim tocar violão, mas eu tô orando pra Jesus dar paciência pra ele e ele ensinar, porque ele não tem muito não. 24 cordas aí. 2 anos e meio juntos já, né? Já era pra aprender pelo menos. Os nomes da corda, você aprendeu? Aí também. Vamos lá. O Guilherme Silva perguntou se você já tem alguma composição.
já estamos com 3, né? Já ou ainda, né? Uhum. O nosso estilo que a gente está compondo, lutando, pedindo Deus graça para escrever os hinos, é no estilo que a gente louva mesmo, sabe? Uhum. Bíblia, aplicação, só que estamos orando da graça para vir. Aí de vez em quando vem uma letra e você não tá com nada para gravar e foge, dá aquele desespero para voltar. Mas estamos lutando para nosso CD, se possível, se não for todas as letras, a maior parte do nosso CD com nossas composições mesmo. Muito bem. A Veridiana perguntou se vocês têm vontade de vir morar aqui em São Paulo. Sim, não. Temos. Eu particularmente, eu vou falar por mim, aí ele responde por ele. Eu tenho vontade de morar pra cá, sim. Mas, assim, a gente espera Deus direcionar os caminhos, né? Tem, não fazer tem nada família, né? Tem então, várias coisas pra pensar. Sim, acho que a família é o ponto que mais prende a gente, né? Uhum. Apesar que estamos bem perto. Qualquer coisa pertinho também, Sertãozinho. Quanto tempo daqui? Estamos a 350 quilômetros, mais ou menos. Mais ou menos. E igual a Jaqueline falou, né? Nossa vinda pra cá, precisamos ver detalhes, Deus agindo, sabe? Uhum. Como confirmação, que a gente é bem pé no chão com tudo que nós vamos fazer na nossa vida e pedimos a Deus uma confirmação, e a confirmação é Deus entrar em determinadas áreas, né? E Ele entrando nessas determinadas áreas, nós vamos entender que Ele quer a nossa vida para cá, e Ele entrando nessas áreas, Ele vai estar abrindo os caminhos, entendeu? Então a gente vai estar vindo tranquilo, pé no chão, igual já que Ele falou, tem a nossa família, nossas viagens, muitas datas comemorativas, nós estamos distantes, entendeu? Então é o que nos dá uma segurada, só que quando Deus criar o caminho, a gente vai entender que é o tempo, e tudo vai sair no devido lugar, tudo certinho. Perfeito. Bom, eu quero agradecer primeiramente a todos que fizeram perguntas para nós, agradecer ao pastor Eliseu, à irmã Veridiana, que nos cederam aqui esse espaço para a gente poder gravar com vocês, e claro, agradecer por vocês prontamente aceitarem aí esse convite. E queria que vocês deixassem contato de vocês. Nosso contato 016 993 11 9016, claro, WhatsApp 016 988 10 14 19, oi, também o WhatsApp. Aí tem o nosso Facebook, né, que é Jaqueline Diego, e tem a nossa página também, que é Diego e Jaqueline, que a página não tem limite de curtidas, então fazemos as mesmas postagens, o pessoal... E aí dá pra todo mundo acompanhar. O pessoal tem adicionado e não dá pra estar aceitando, então é bom que fica uma dica pro pessoal procurar a página. A página, né, que tem limite, as mesmas postagens, o pessoal consegue falar diretamente conosco também, então não tem tempo ruim. Perfeito. Eu não posso deixar de agradecer também a Carol Andrade, que me conduziu até aqui, a Casa dos Irmãos, né? Deus abençoe todos que se movimentaram aí pra gente poder estar gravando esse vídeo. Uma palhinha bem rapidinha, nós já estamos no final. Mas quem te prometeu foi Deus, quem te falou foi Deus, quem garantiu foi Deus, a palavra é de Deus, tua vida é de Deus, tua casa é de Deus, o teu amigo é Deus, tua vitória vem de Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe você que está nos assistindo. Até sexta-feira que vem. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Deus. Tchau.